Depois da visão ser criada, ela precisa ser compartilhada. Compartilhada, exatamente. A visão de Deus para a sua vida é grande demais para ser realizada sozinho. E liderança você não faz sozinho, você precisa de pessoas. Olha só o que John Maxwell diz, meu mentor diz o seguinte, que o número 1 é pequeno demais para realizar algo grande. Boa, né? O número 1 é pequeno demais para realizar algo grande. Você precisa de pessoas. Para isso você vai precisar compartilhar com as pessoas o sonho, a visão, aquela solução que Deus colocou no seu coração para empreender, para realizar, para fazer a diferença. E uma das habilidades que precisa ser desenvolvida na liderança é a arte da comunicação. É você poder falar para as pessoas, explicar para as pessoas qual é o projeto, qual é o resultado que vocês querem alcançar, qual é a bênção que vocês querem trazer, o impacto que vocês querem trazer na sociedade ou naquele grupo de pessoas. E aí quando um pequeno grupo de pessoas começa a acreditar naquela visão, primeiro ela está com o líder. Ele começa a usar a comunicação para compartilhar com aquelas pessoas-chave que estão mais próximas dele. E quando esse grupo crê nessa visão, acredita que é possível, eles começam a se engajar a favor da realização daquela visão, é que aí então existe o quórum mínimo necessário para que haja então, para que aquela visão ela decole. É que nem um avião que vai percorrer a pista, várias pessoas precisam estar juntas para que ele possa decolar e ganhar momento e dar crescimento. Por exemplo, Jesus veio com uma visão maravilhosa do reino de Deus, mas sozinho ele não ia dar conta, quer dizer, ele poderia até dar conta, mas depois, e o que acontecia depois? Então, vejam só a importância de Jesus, que ele teve em recrutar, em selecionar os 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos mais próximos dele, que ele pôde compartilhar, né, a visão do reino de Deus com aquelas pessoas que puderam caminhar com ele. E inúmeras vezes Jesus usava e dizia assim, olha, o reino de Deus é semelhante a... e começava a ensinar sobre aquilo. Outro lugar, o reino de Deus é assim, olha, uma criança no colo, ele começava a explicar, as aves voando, ele começava a explicar, os lírios do campo, ele explicava. Ele usava todos os recursos que haviam ao seu redor para explicar um pouco mais o que é esse reino dos céus. E não somente ele precisava fazer isso para comunicar os valores e os princípios do reino, mas ele precisava treinar e discipular essas pessoas que iam ser aqueles que levariam a tocha adiante, que levariam o evangelho adiante. E 2000 anos depois, tará, nós estamos aqui, como discípulos de Jesus, levando essa mensagem, ensinando as pessoas a viverem, a se relacionarem com Deus, se relacionarem um com o outro, e também levarem essa palavra, esse evangelho de transformação na vida de outras pessoas. Então essa comunicação ela precisa ser clara. Você tem que falar claramente e mostrar qual é o problema. E muitas vezes ao dizer o problema, olha, esse é um problema, essas pessoas ao seu redor vão dizer, puxa, eu concordo com isso é um problema, mas a tolerância é zero, a gente não quer que isso continue. Então, vamos trabalhar juntos para resolver esse problema? E depois você vai falar, além do problema, que o problema existe, qual é a dor que esse problema tem gerado nas pessoas. E muitas vezes aí nessa dor que as pessoas vão sentir, puxa, aquele problema está gerando isso de dor. E eu quero uma mudança para isso. Talvez seja aí que haja uma conexão entre as pessoas. E você também dizer, olha, qual é a solução que esse projeto, que esse ministério, que esse negócio, que esse produto vai trazer para resolver aquela dor, para resolver aquele problema. E aí, nesse processo de comunicação que essas coisas, que isso vai trazendo forma a este ministério. Portanto, como líder, você precisa falar pessoalmente com algumas pessoas. Não é só uma pregação de púlpito, não é somente usando o WhatsApp, mas você poder conversar com as pessoas, engajar as pessoas. O que você acha? Né? O que arde no seu coração? Faça perguntas, veja onde as pessoas estão.
Isso é muito importante. Depois, sim, começar a trazer algumas pessoas mais próximas. Vamos conversar sobre isso? Isso faz sentido para você? O que você pensa sobre isso? Começar a escrever, começar a postar. Você vai encontrar outras pessoas que vão estar adeptas a essa mudança, a esse novo ministério, quem sabe, a esse novo projeto. E aí você publicar e você não somente falar uma vez, né? Tem gente que fala, eu pregar uma mensagem é suficiente. Não, você tem que falar muito, repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quanto mais você fala, mais as pessoas vão entender qual é o seu projeto. E aí vem então o segredo dessa comunicação, que é você tornar aquilo comum. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Então a comunicação ela precisa ser compartilhada. E esse compartilhar é necessário que haja comunicação. E a palavra comunicação tem a ver, a raiz dela é a palavra comum. Ou seja, você vai comunicar algo para que aquele tema se torne, depois daquele processo, se torne algo comum entre vocês. Por isso vem a raiz comunicação. Ou seja, você quer comunicar para que se torne comum, para que vocês juntos tenham a última parte da palavra, que é ação. Vocês possam agir e aquilo possa trazer resultados. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Vou contar uma historinha que era clássica lá em casa, quando com os dois meninos, Felipe e Davi. O Davi, o caçulinha, muitas vezes ele tinha dificuldade em obedecer. Quando a gente estava, por exemplo, prestes à igreja, faltavam uns 15 minutos para sair, ou para ir para algum compromisso, eu falava assim: Davi, desliga a televisão, vai se arrumar, nós estamos de saída, nós vamos sair em 15 minutos. Aí eu voltava alguns minutos depois, eu ouvia a televisão ainda ligada. Aí, às vezes perguntava: Davi, desliga a televisão, vai se arrumar, nós vamos sair. E às vezes eu perguntava para ele: Davi, você entendeu? Ele dizia: sim, entendi, mas a televisão continuava ligada. E aí eu aprendi essa lição, que você nunca deve perguntar para alguém se ela entendeu, porque ela vai dizer: claro, entendi. Você tem que perguntar assim: o que você entendeu? Ou seja, repete para mim, devolve para mim, me dá um feedback, me fala exatamente o que você entendeu. E eu mudei a minha conversa com meu filho. Eu falei assim: Davi, o que você entendeu? O que eu falei para você? Aí ele falava com aquela atitude assim, meio de criança ou adolescente: desliga a televisão, vai se arrumar que nós vamos sair. Ou seja, ele deu a resposta exatamente, foi a palavra que eu dei para ele, a ordem que eu dei para ele, ele entendeu. O que passou daí é desobediência. E quantas vezes ele foi corrigido por causa disso. E aí eu falava: mas Davi, por que você desobedeceu? E um dia ele deu uma resposta clássica. Ele disse assim: Daddy, é porque eu não ouvo direito. Esse às vezes é o problema das pessoas. Elas não fazem porque elas não ouvem direito. Então a gente precisa estar atento a ouvir. E as pessoas com as quais a gente se relaciona, elas precisam estar ouvindo, estarem atentas àquilo que é aquela visão importante.
Então, pergunta para você, você tem compartilhado corretamente, claramente a visão que você tem do seu projeto, do seu ministério? Você tem usado os vários meios, né? Hoje nós somos da geração multimídia, muitos meios. Será que você tem repetido o suficiente essa palavra para que as pessoas entendam, que elas venham se engajar, que elas possam se comprometer com esse processo? Isso é fundamental. E a visão, então, ela precisa ser também construída. Esse processo compartilhada, ela precisa ser, ela também precisa ser construída. Essa construção é muito importante. É um processo que vai transformar essas ideias e pensamentos em ação. Vem a parte da ação da comunicação. É onde você vai arregaçar as mangas, onde você vai vestir o macacão, onde você vai botar a mão na massa e você vai fazer acontecer. Agora sim é a hora da prática, né, de você realmente ir atrás da realização desses sonhos. Anos atrás nós tivemos Priscila e eu, minha esposa, tivemos uma grande frustração através da vida dos nossos filhos, morando ali na cidade de Atibaia, e nós estamos lá já há algum tempo, e que nós começamos a ficar frustrados através do que os nossos filhos desaprendiam nas escolas nas quais eles estudavam. O que a gente ensinava de valores e princípios em casa, parece que eles voltavam da escola tudo apagado, foi perdido. Onde é que foi isso? Isso causou em nós essa frustração. E eu me lembro que a gota d'água foi quando um dia eu fui buscar o Felipe, o mais velho, e saindo então ali da escola, de mãos dadas com ele, indo para o carro, e do lado do carro havia uma banca de revistas. E ele para, e ele olha assim e fala: Daddy, hoje na escola o meu coleguinha levou aquela revista para a escola. Eu falei: qual delas? Ele falou: aquela do coelhinho. E não era Páscoa. E nós ligamos para a escola. Como é que pode um colega de 5 anos do meu filho levando uma revista pornográfica para a escola? O que vocês vão fazer? A escola falou: nada. Nós somos uma escola neutra, a revista é do pai do menino, ele faz o que ele quer. Isso causou em nós o quê? Esse descontentamento santo, essa frustração que nos fez deixar de fazer parte do problema para fazer parte da solução. Mais sobre isso no próximo bloco.